João capítulo 14. Abra a palavra do Senhor em João capítulo 14. E nós vamos ler juntos nessa noite de ceia os versículos de 15 até o 26, cujo título para esse período de texto é, repita, enviar o Espírito. Uma das coisas fortíssimas que Jesus declarou antes da sua morte, ressurreição e de ser elevado aos céus é que ele enviaria o Espírito Santo. Nós somos beneficiários desta promessa. Essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio. E está aqui para encher nossas vidas. É mandamento bíblico que os verdadeiros crentes sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Jesus prometeu isso. Então, vamos ler João capítulo 14, do 15 até o 26. Todos juntos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Glória a Deus. Todo esse texto, esse período de texto aqui, né, nas divisões e subdivisões aí de João capítulo 14, tem então essa mensagem principal da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito nos guie em toda a palavra de Deus. Amém? Mas esse texto que nós lemos é um texto muito grande, muito profundo. Nós precisamos de muitos dias para explicar cada uma dessas coisas que foram ditas. Portanto, nós vamos passo a passo. Eu vou explicar pouco a pouco para vocês. Esse texto ele tem uma divisão assim, ó. O texto principal que eu havia dado o título lá de enviar o Espírito, que é o que nós lemos, né? Um outro título que eu daria para ele é, diga, casa espiritual.
Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo vem exatamente fazer em nós? Morar. Fazer morada. Fazer morada em nós. Portanto, dentro desse texto, nós temos um dos grandes, profundos mistérios do genuíno cristianismo bíblico, que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros convertidos, eles são uma morada viva de Deus. Porque esse texto vai colocar para nós, dentro de todo o contexto da Escritura, que somos morada do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. E ele vai corroborar a mensagem que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios 3 e em 1 Coríntios 6, acerca do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus que não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, ele habita nos seus filhos. Ser filho de Deus é igual a ser morada de Deus. Deus mora em nós. Somos feitos casa espiritual para Deus morar em nós. Esse mistério é muito profundo. Há muito que se falar sobre isso nas Escrituras e coisas difíceis de explicar, mas que, dentre outras coisas, nos ajudam a entender como nós temos que tratar o nosso corpo com santidade diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia tem ensinamentos para o corpo dos casados, como os casados devem tratar o seu corpo e o do seu cônjuge, e como os solteiros devem se manter puros, 100%, mantendo o seu corpo santo diante de Deus, porque é a casa de Deus. Você não quer que ninguém usurpe a sua casa. Você não quer que ninguém arrombe a sua casa. Você não quer que ninguém destrua a sua casa. Você não quer que ninguém bagunce a sua casa. Deus também não quer que ninguém bagunce a casa dele. A casa dele tem que ser santa. E a casa dele é você. A casa dele sou eu. Nós somos a casa de Deus. Vamos falar muito sobre isso dentro, então, desse contexto. Esse texto todo aí que nós lemos tem um desenvolvimento e uma conclusão. No desenvolvimento, Jesus chama o Espírito Santo de, diga, outro consolador. É porque o Pai é consolador, Jesus é consolador e o Espírito Santo também é o consolador. E Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o Deus de todas as consolações, que nos consola em meio de todas as nossas aflições. Aleluia? E depois, no fim, a conclusão, diga, o Consolador. Isso, nós vamos afunilar para o texto de 15 a 24, que eu dei o título, Outro Consolador. Esse texto está dividido assim, em duas pequenas partes. A primeira parte, que está escrito ali, Amor a Jesus. É um texto no qual, aí dentro disso que nós lemos, um dos temas trazidos por Jesus é a definição de quem o ama. Por isso que o título desse texto de 15 a 21 é, diga, obediência. Resumindo, quem ama Jesus? É quem o obedece. Como você pode provar que ama Jesus? Obedecendo o seu evangelho, obedecendo a sua palavra. A obediência é a prova de amor que Jesus quer. Você pensa que Jesus quer você chorando e dizendo, eu te amo, Jesus.
Não, tem muita gente fazendo isso por aí e não vale nada. É só emocionalismo e não tem verdadeiro amor. Coisa nenhuma. Na hora de provar o amor na obediência, não obedece. Jesus não quer isso, não. A prova de quem ama Jesus é obediência. É dentro desse tema que nós vamos estar. Aí depois tem uma pergunta de Judas. Nós lemos que não é o Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes não está participando aí dessa reunião. Ele já havia saído lá no capítulo 13. É o Judas, o apóstolo chamado Judas, que é Judas Tadeu. Tem gente que não pode ouvir a palavra Judas, né, que já pensa logo no traidor. O nome Judas era um nome muito comum na época de Jesus. Em hebraico é Judá. Em aramaico é Judas. Tá? Judas é o aramaico de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, porque é descendente de Judá, filho de Jacó, filho de Israel, Judá. Em hebraico, Judá. Quando esse nome é transportado para o aramaico, vira Judas. Por isso havia muito Judas na época de Jesus. Hoje ninguém dá mais esse nome, né, por causa do Iscariotes. Ok? Mas nem todo Judas é o Iscariotes. Então, a pergunta do Judas, que é o Judas Tadeu, esse aqui chama-se Judas Tadeu, também não é o Judas que tem uma epístola na Bíblia, porque o Judas que tem uma epístola antes do Apocalipse não era apóstolo, ele era irmão de Jesus. Amém? Quem está vindo no seminário toda sexta-feira está aprendendo essas coisas com detalhes. Amém? Está sendo uma bênção o nosso seminário. E a pergunta de Judas, né, vai ter um título, o que Jesus vai responder. O título da resposta de Jesus é, diga, guardar a palavra. Porque Judas vai perguntar, por que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Porque as pessoas do mundo não guardam a palavra, mas vocês guardam a minha palavra. Aleluia. Muito bem, dentro então dessa amor a Jesus aí, a obediência, João 14, do 15 ao 21, pode passar, né? Nós temos uma tríplice divisão. 2 versículos, um iniciando e um terminando, o 15 e o 20, fazendo uma espécie de parênteses dentro desse texto. Nos 2 versículos, Jesus fala acerca dos seus mandamentos. Por isso, o versículo 15 lá em cima e o versículo 21 aqui embaixo tem o título, diga, meus mandamentos. Aleluia. Então, Jesus, lá em cima eu coloquei, diga, se me amais. Jesus vai dizendo no 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. E aqui no 21, diga, esse é o que me ama. Quem é o que me ama? O que guarda os meus mandamentos. Vamos já ficar só lá no versículo 15. Entre esses 2 versículos, Jesus faz 2 promessas com base na sua volta, no seu retorno. Por isso o título é, diga, voltarei para vós. Hoje, a nossa meditação vai ficar só no versículo 15, cujo título é Meus Mandamentos, e vocês já leram, e ele já está escrito lá em cima, né? O primeiro lá em cima, 14, João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Repita. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mulheres. Homens aí. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A última vez, todos juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente lê a palavra mandamentos na Bíblia, a gente lembra dos 10 mandamentos que foram revelados a Moisés no Monte Sinai e que foram escritos nas 2 tábuas de pedra. Realmente aqueles 10 mandamentos, eles que estão descritos em Êxodo, pela primeira vez na Bíblia, foi escrito em Êxodo capítulo 20, você pode ler na sua casa hoje, os 10 mandamentos estão ali, Êxodo capítulo 20, aqueles 10 mandamentos, eles podem ser considerados como um resumo de tudo que Deus manda na Bíblia. Só que aqueles 10 mandamentos foram dentro da Escritura,
expandidos para muitos mandamentos. Muitos mandamentos. A Escritura tem inúmeros mandamentos, muitas coisas, muitos mandamentos. Inclusive existem mandamentos do Antigo Testamento que não valem mais no Novo Testamento, porque Jesus os cancelou. E existem mandamentos do Antigo Testamento que Jesus os modificou para o Novo Testamento, tá? E existem mandamentos do Antigo Testamento que permanecem iguais no Novo Testamento. Mas Jesus tem muitos mandamentos. Por que Jesus diz meus mandamentos? Porque nós temos que ler as Escrituras, tá? E entender agora o que Jesus está mandando a gente observar, a gente obedecer e guardar em todo esse contexto das Sagradas Escrituras. Os mandamentos de Jesus. E todos os mandamentos de Jesus vão estar resumidos naquele primeiro mandamento, naqueles primeiros 10 mandamentos. 10 mandamentos que foram depois resumidos em 2, um com relação ao amor a Deus e o outro com relação ao amor ao próximo. E esses 2 mandamentos que foram resumidos em um único mandamento que resume a Bíblia toda, com 2 palavras. Repita: sede santos. Sede santos. Esse é um mandamento. Sede santos é o mandamento que resume todos os mandamentos, todas as ordens que Deus deu a nós nas Escrituras. Por que congregamos? Porque a congregação é um lugar por excelência onde nós recebemos, cada vez que congregamos, uma aula, um ensinamento de Deus acerca de como ser santos. Em que devemos ser santos? Porque a nossa alma humana, que é um coração enganoso, tem a tendência de nos enganar, no sentido de nos levar a pensar que Deus, às vezes, não tem nada a ver com a sua vida lá no seu trabalho, não tem nada a ver com a sua vida lá na sua escola, não tem nada a ver com quem que você se relaciona, com quem que você conversa, com quem que você faz laços de amizade. Que Deus não tem nada a ver com que tipo de filme que você escolhe para ver, ou de programação, televisão que você escolhe para ver. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver até com o jeito que você pintia o seu cabelo. Porque Ele conhece até cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus tem a ver com tudo. Esse negócio do não tem nada a ver foram coisas que o diabo veio trazendo para ir no meio da igreja. Ah, Deus não tem nada a ver com isso. Não, essa aqui é a minha vida particular. Deus não se intromete na minha vida. Eu já vi gente pregando até que Deus não se intromete no nosso livre-arbítrio. São pregações de Satanás. Deus é o dono de tudo, Deus é o Senhor de tudo, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele tem a ver com tudo o que pensamos, com tudo o que falamos, com tudo o que fazemos, com exatamente tudo em nossa vida. E o mandamento dele para nós é que em isso tudo, em meio a isso tudo, nós sejamos santos. Aleluia. Só que Deus não quer que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos por obrigação. Só vou obedecer porque estou sendo obrigado. Não. Esse tipo de obediência aí Deus não quer, não. Essa obediência não vale. Deus quer que a gente o obedeça porque o amamos.
E é por isso que Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos porque me amam. Tá? Jesus, eu vou te obedecer porque eu te amo. Não vai ser fácil, tem muitas coisas que o Senhor mandou que não é fácil fazer, mas eu vou forçar, eu vou fazer, eu vou viver isso porque eu te amo. É isso que Jesus quer de nós, que o amemos, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. Por isso João diz na primeira carta que ele escreveu: amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que veio de Deus para nós foi amor. Tudo que veio do Pai para nós foi amor. Tudo que veio de Jesus para nós foi amor. Tudo que vem do Espírito Santo para nós foi amor. Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Jeremias 31,3, o Pai falando conosco: de longe se me deixou ver o Senhor, amo-te com eterno amor. Glória a Deus. Deus quer que o obedeçamos por amor. É claro que temos toda a obrigação de obedecer, mas Deus não quer que obedeçamos por obrigação, quer que obedeçamos por amor, porque só quem ama o Senhor vai para o céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque aqueles que o amam o obedecem. E dentro desse texto todo que nós lemos, né, Jesus fala esse mesmo tema em 2 outros versículos. No versículo 21, João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repitam. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Junto comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Repita. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lá em cima agora. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia.
Se a gente puder cantar a Bíblia toda, né? Isso é que é cântico evangélico. Isso é que é música bíblica. Você viu que foi literalmente dentro da palavra? É o que Jesus disse para nós. Quem tem os meus mandamentos, nós temos os mandamentos aqui, a palavra de Deus. Toda a palavra são os mandamentos de Jesus. E os guardar é o quê? É fazer duas coisas. Meditar neles de dia e de noite e colocá-los em prática na nossa vida. Quem fizer isso, né, será amado pelo Pai e também por Jesus. E olha o final desse versículo. É para essas pessoas que Deus vai se manifestar. Eu vejo um monte de gente por aí querendo e buscando manifestações milagrosas, buscando manifestações de Deus, mas não fazem aquilo que vai trazer a verdadeira manifestação. A verdadeira manifestação de Deus, Ele só guarda para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Por isso que em 2 Crônicas está escrito que os olhos de Deus percorrem toda a terra para mostrar-se forte. Mostrar é manifestar. Para manifestar a sua força, manifestar o seu poder naqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Quem obedece a Deus com amor e por amor, não perde por esperar, porque Deus se manifesta na sua vida. Aleluia. E o 14:23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vocês. Aleluia. Esse é o versículo central daquele tema que eu já adiantei para vocês, que nós somos a casa espiritual, somos a morada de Deus. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O verbo guardar está nos 3 versículos, no 15, no 21 e no 23. Nos 3 versículos está o verbo guardar. Guardar é meditar e obedecer. Se alimentar todos os dias dessa palavra, se nutrir todos os dias dessa palavra e colocar essa palavra em prática. O que eu faço diante dessa situação que eu estou vivendo agora? Faz o que a palavra manda fazer. Não vai consultar ímpios. Não vai consultar parentes ímpios. Não vai consultar pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vai consultar a Bíblia, vai consultar a palavra de Deus. E se não sabe como a palavra de Deus, se não sabe como a palavra de Deus te ensina a enfrentar essa situação, vem aqui sexta-feira que eu te explico. Toda sexta-feira, 7h30. Estou explicando na sexta-feira assim, em detalhes, para você entender essa palavra. Porque aquele então que guarda a minha palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra, é a esse que meu Pai amará. Esse meu Pai amará e viremos para ele. O que significa esse viremos? Eu, Jesus, o Pai e o Espírito Santo viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. É por isso que em todos os anos que eu estudo a palavra de Deus, para mim esse versículo 23 aí de João 14 é o principal versículo das Escrituras. Na minha concepção de estudar a Bíblia, no que eu já estudei até hoje, esse versículo está acima
Já expliquei para vocês como esse texto que nós estamos aqui, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, são os capítulos que estão acima de toda a Escritura, de todo o restante das Escrituras. E dentro de todos esses capítulos, de 13 a 17, o João 14 e 23, hoje nós viemos no João 14 e 15, ainda vou pregar melhor no João 14 e 23. Esse é o mais importante versículo das Escrituras, da Palavra de Deus, no qual Jesus revela que quem o ama, guarda a sua palavra, e é essa pessoa que o Pai vai amar. Os outros o Pai não vai amar, não. É essa pessoa que o Pai vai amar. E é para essa pessoa que o Pai e Jesus e o Espírito Santo, por amor, vem para fazer nelas a sua morada. Oremos ao Senhor nessa noite. Obrigado por essa palavra que recebemos. Por essa palavra que será agora confirmada durante a celebração dessa ceia, na Tua presença, ó Deus. Obedecendo, Jesus, a Tua palavra que instituíste, para entendermos que, Senhor, a Tua palavra deve ser a nossa ceia diária, todos os dias da nossa vida. Por isso nós invocamos agora, Senhor, o Teu nome poderoso. Invocamos a Ti, Senhor, queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, na Tua imagem. Abençoa, Senhor, cada ato que vamos fazer agora, na participação dessa mesa,